Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Heron Cavalcante. Para quem não me conhece, eu sou especialista em engenharia e arquitetura de dados Microsoft. Estou trazendo mais conteúdo para você aqui com a quarta aula, onde a gente vai falar sobre a arquitetura Data Lake. E gostaria de pedir para você que ainda não me segue, deixe o seu like, compartilhe o meu vídeo e me siga para eu continuar trazendo bons conteúdos aí e melhorando o meu conteúdo para as pessoas aprenderem a trabalharem com essas ferramentas que vão ajudar bastante no futuro aí de cada profissional. Continuando a nossa trilha, falando agora sobre a arquitetura de dados Data Lake, eu vou passar um pouquinho aqui sobre o meu perfil. Quem já viu os meus outros vídeos, eu já falei um pouquinho sobre o meu conhecimento profissional. E hoje a gente vai falar sobre a quarta trilha, que é a arquitetura Data Lake. Já estamos nos preparando para Machine Learning, IoT, e no futuro a gente fazer os nossos Live Encodes aí, onde que a gente vai fazer na prática a implantação de algumas dessas arquiteturas. Então, falando sobre a arquitetura Data Lake, o principal objetivo dela é o armazenamento e processamento de grandes volumes de dados estruturados e não estruturados, utilizando um Data Lake Storage, um Azure Databricks ou um Azure Synapse Analytics, ou os dois, né? Ou os dois, para transformar e processar dados. Os principais casos de uso é o armazenamento de dados brutos para análise futura, preparação de dados para machine learning e processamento de dados multiestruturados. Passando um pouquinho aqui sobre a definição e o padrão de arquitetura Microsoft, para a Data Lake nós temos arquivos não estruturados e dados estruturados, onde aqui eu já estou colocando um ponto positivo para quem está entendendo da arquitetura e precisa obter também conhecimento de gerenciamento de dados, onde que nós vamos sugerir catalogação, mapeamento, insight de dados por base do Purview, e nós vamos fazer a ingestão desses dados via Azure Data Factory, repousando esses dados num Data Lake Storage. Lembrando que neste momento a gente vai falar bastante sobre a arquitetura medalhão, que é muito conhecido e muito utilizado hoje no mercado, que é a Bronze, a Silver e a Gold, onde a Bronze você trabalha os dados brutos ou da forma que chegaram, os dados Silver, que são os dados limpos e estruturados para uma pesquisa, para um trabalho futuro, e da Gold, que são os dados ali enriquecidos, né, conglomerados, somados para transformar esses dados em valor para o cliente. Neste caso, pelo padrão Microsoft, há uma preparação desse dado tanto com o Data Factory quanto com o Databricks, e uma consulta e disponibilização desse dado por um Azure Synapse Analytics, nesse padrão que está desenhado aqui. Eu gosto, pessoal, muitas vezes de utilizar uma quarta camada, que é a camada Staging, para o processamento de uma camada de um Data Lake num formato medalhão, e esse stage nada mais seria do que armazenar o dado provido da origem. Suponha que você está consumindo um XML, você está consumindo um JSON, você repousa esse JSON por um determinado tempo para que você processe, e caso seja necessário você faça um reprocessamento. Na camada de reporte e visualização, aqui o padrão Power BI, os metadados escaneados também vão ser lidos e gerenciados pelo Purview, e nós temos uma camada de segurança e monitoramento com Active Directory, com Azure Monitor, com Keyvault e com Cost Manager, onde que vai garantir o acesso a quem é devido, a monitoração dos processos que vão ser gerados, como se fosse um DataOps ou um MLOps, o Keyvault, que são as chaves de segurança para garantir a comunicação entre recursos, e para finalizar o Cost Manager, que vai monitorar o uso e o custo das aplicações conforme elas estarão sendo executadas. Os principais componentes de um Data Lake, começamos pelo Data Lake Storage, o ASDLS, e nós temos para processamento Databricks, o Azure HD Insights, se a gente está trabalhando com padrão Hadoop, nós podemos utilizar
o Synapse e o próprio Data Factory também para fazer o processamento. Eu costumo utilizar o Azure Data Factory para fazer a orquestração e o Databricks para fazer o processamento. Ele tem dividindo bem as capacidades deles e as formas que eles vão trabalhar. E para Machine Learning pode ser utilizado, além do Azure Machine Learning, o Azure Databricks, entre outras ferramentas de mercado aí que podem compor uma solução mais híbrida. Os data sources, que são da onde essas fontes alimentam o lake, podem incluir sistemas transacionais, sensores, logs, redes sociais, você está falando de um web scraping, arquivos de áudio ou vídeo que depois vão ser tratados dentro do Data Lake. O principal objetivo, os principais componentes dele são o Azure SQL Database, o SQL Server para dados de database ou dados operacionais. Para data source pode ser dados de terceiros, arquivos CSV, APIs, etc. Para dados de IoT podem ser sensores ou dispositivos conectados usando um IoT Hub da Azure. Para a ingestão de dados, que é a ferramenta, os processos e ferramentas que capturam esses dados e as fontes para o Data Lake, nós utilizamos o serviço do Data Factory para fazer a integração e permitir a criação dos pipelines, que é o que eu falei da orquestração dos dados. Depois nós temos o Databricks, que é uma plataforma colaborativa que pode ser usada para fazer o ETL, ou seja, esses processos do dado bruto para enriquecimento e para transformação do dado. O Stream Analytics para processamento em tempo real, aqui a gente remete a uma base de arquitetura semelhante a uma base de arquitetura Kappa, onde nós temos processamento tanto batch quanto streaming, ok? E nós temos ali a arquitetura Kappa na arquitetura Lambda, e nós temos ali um processamento de eventos como um Event Hubs que fazem a integração desses dados em tempo real. O Data Lake Storage, que são ferramentas que armazenam os dados para processamento em um formato de suporte a grandes volumes. Padrão Microsoft é Avro, padrão que todas as ferramentas utilizam. O padrão mais utilizado é Parquet. E você pode ter Data Lakes ou Delta Lakes utilizando ferramentas do Databricks. Daí nós temos o Azure Data Lake Storage, o Gen 2, que armazena esses dados em grande escala e é otimizado para análise. E suporta grandes estruturas de dados estruturados ou não estruturados. E o Blob Storage, que armazena dados não estruturados para leitura. Para processamento, são ferramentas e serviços que transformam e processam esses dados no Data Lake. Nós temos como os principais componentes o Databricks, que é o mais conhecido, a maioria das pessoas hoje está utilizando o Databricks nos seus parques de solução de dados, né? Pela sua capacidade de processamento e transformação em larga escala. Nós temos o HD Insight, que são serviços voltados ao Hadoop para processamento de Big Data, Nós temos o Synapse Analytics, que ele permite essas consultas distribuídas e um processamento de dados também. E o Azure Machine Learning, assim como o próprio Databricks, também permite a criação de modelos ou implementação de modelos de Machine Learning sobre os dados armazenados. O Data Serving é a camada que vai facilitar o acesso à consulta desses dados para processamento por meio de ferramentas de análise de BI. Nele nós podemos utilizar também o Azure Synapse Analytics, que pode servir como consultas em SQL para integrar ferramentas de BI. O SQL Database para aplicações que precisam de um acesso mais rápido e baixa latência. E o Azure Analysis Service também, que é utilizado ali dentro da perspectiva do Data Factory, que permite a modelagem de dados semânticos e outras análises. E o próprio Databricks, que também pode compor essa camada de serving aí para consulta desses dados, tá, pessoal? Não armazenamento, mas a consulta. Para visualização de dados, aí nós temos a opção de utilizar o Power BI ou o Azure Synapse Studio, cada um com a sua vertente. O Power BI ele é mais para a criação de dashboards interativos, enquanto o Synapse Studio ele cria uma interface e integração integração e visualização com dados
dentro da sua plataforma. Governança de dados e não menos importante, é o que a gente começou falando e o que a gente vai terminar falando. É o processo das ferramentas para garantir a segurança, a conformidade e a governança desses dados. O Purview serve como um serviço de governança para catalogar, rastrear e gerenciar os dados. O Active Directory, gerenciamento de identidade e controle de acesso. E o Security Center, o monitoramento e gerenciamento de segurança. Então todos esses são os componentes relativos a uma arquitetura de dados Data Lake, onde que é o início da nossa jornada mais voltada. O último a gente falou sobre Data Warehouse, agora a arquitetura voltada para Data Lake. A ideia é que a gente siga um pouco rápido nesses vídeos, para que a gente apresente todas, mostre um pouco as ferramentas e depois a gente comece os nossos live codes, onde a gente vai mostrar na prática um pouco da execução, passando por cada uma dessas ferramentas. Tá legal, pessoal? Quero agradecer aí a sua audiência. Por favor, me siga, compartilhe. O meu canal, esse aqui que você está vendo, é o Heron Cavalcante. Me siga no TikTok ou no Instagram pelo Heron Cavalcante _tech. O meu portal heroncavalcante.com, onde este material vai estar em formato de artigo para você também conseguir olhar com mais detalhes aí cada uma dessas apresentações. E o podcast também, o Heron Cavalcante, onde que esse vídeo vai ser transformado em áudio para você escutar da onde você estiver. Te agradeço, um forte abraço e até a próxima.